Então, a nossa aula de matemática desta semana, páginas 200 a 209, né? Semana de 3 a 7 do 11. Medindo a temperatura. Então, temperatura no dia a dia, né? Então, observe aí a cena 1. Bento, vou medir a sua temperatura. Cena 2, que calor, né? E o termômetro marcando 42 graus. Cena 3, para amanhã, a temperatura mínima prevista é de 20 graus Celsius e a máxima pode chegar a 29 graus Celsius. Agora responda. Vocês já passaram por uma situação parecida com a de Bento, né? Que a sua mãe ou algum responsável ou alguém tirou a sua temperatura? No bairro em que a sua escola se localiza, há termômetros de rua? Vocês já ouviram no noticiário da televisão ou leram em jornais locais a previsão da temperatura para o município, a cidade em que vocês moram? Todas respostas pessoais, então respondam aí. Para medir a temperatura do corpo humano ou do ambiente, usamos um instrumento de medida, né, que se chama termômetro. Observe alguns modelos de termômetros e depois respondam as questões. Então, observem aí todos eles. Vocês já viram algum desses modelos de termômetros? Se viram, qual era a situação em que o termômetro estava sendo usado, né? Então, vocês podem até estar respondendo aí que agora tem alguns lugares onde a gente vai entrar, né? Algum supermercado, no posto de saúde, às vezes no shopping, que estão medindo a temperatura por conta, né, do coronavírus. Então, agora está mais comum da gente ver essa situação. No Brasil e em muitos outros países, o grau Celsius, né, então vejam aí o símbolo, é usado como unidade de medida de temperatura. De olho no termômetro. Veja como estava o termômetro quando a mãe de Bento verificou a temperatura dele. Então, veja aí que estava, né, no 37. Podemos falar 38 graus Celsius e meio, ou somente 38 graus e meio, né? 38 graus e meio. Então, veja aqui, né, na figura, ó, 36, 37, 38 e o vermelhinho aqui, a linha vermelha até 38,5. No termômetro que a mãe de Bento usou, o espaço entre dois números seguidos está dividido em 10 partes iguais. Cada parte corresponde à 10ª parte ou 1/10 de 1 grau. Podemos ler a medida da temperatura de Bento assim: 38,5 graus, 38 graus e 5/10 de 1 grau Celsius. Escreva com o algarismo a temperatura de cada termômetro está marcando. Então, observe lá, né, ó, 39,8. Então, você vai contar aqui, né, ó, 39 e depois você vai contar quantos risquinhos eu tenho aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, 8, né? Depois, ó, tem o 9 e vem o 40. Então, 39,8, né? Depois aqui do 39, tem 8 risquinhos aqui. Letra B, 36,9. Então, veja aqui onde está o 36 e vá contando os risquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, bem no 9 aqui, né? Antes de chegar no 37. E a letra C, 38,3. Então, eu tenho aqui o 38 e depois eu tenho, ó, 3 risquinhos aqui depois do 38. Por isso, 3. Então, observe com atenção os termômetros para que você possa entender, né, essa resposta. A temperatura varia. Leonardo pesquisou na internet a maior temperatura e a menor temperatura registradas durante uma semana no município de Florianópolis, na região sul do Brasil. Observe a tabela que Leonardo fez a partir dos dados que encontrou em um site de meteorologia.
No dia 22, a temperatura variou entre 15,5 graus e 21,6 graus. Então, veja aí, né? Dia 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, veja que geralmente a temperatura, ela não é precisa, ela pode variar, né? Ficar entre a mínima e o máximo. Não dá para falar que vai fazer tal temperatura certinho, né? Então, geralmente, eles conseguem, assim, fazer uma aproximação de temperatura. Então, veja aí, né? Observando a tabela, em qual dia foi registrada a temperatura mínima de 18,8 graus? No dia 25. Em qual dia foi registrada a temperatura máxima de 25 graus? Então, você vai olhando lá na tabela, né? Temperatura mínima e quando é a temperatura máxima. No dia 27. A temperatura mínima de 18 graus Celsius e meio foi registrada em qual dia? No dia 23. Em qual dia do período pesquisado a temperatura mínima foi a menor? Nesse dia, qual foi a temperatura máxima registrada? Então, a menor temperatura mínima registrada foi no dia 26. E nesse dia, a temperatura máxima foi de 24,4 graus. Então, aqui, né, você pode escrever frases aí no seu caderno, frases com essas informações aí da tabela, né? Observando aí a tabela, você pode escrever algumas frases. Por exemplo, né? Do dia 22 ao dia 28 de junho, né? A temperatura mínima variou de 13,3 até 18,8. Nesse período, a temperatura máxima variou de 21,6 graus até 28,3 graus. Né? Igual a frase que o Leonardo fez aí, que está aí no balãozinho, né? Então, eu posso colocar no dia 25, a temperatura mínima foi de 18,8 e a máxima de 24,2. Então, frases assim, tá? Olhando aí o dia e as temperaturas, quantas frases você quiser. Um gráfico sobre temperaturas, né? É muito comum encontrarmos informações sobre a temperatura de diferentes municípios brasileiros em tabelas e gráficos. Judite viu no jornal, onde mora, um gráfico de colunas. Então, olhem aí, né? Coluna azul, coluna vermelha. A azul é a temperatura mínima, né? Quer dizer, a menor. E a vermelha é a temperatura máxima, é uma temperatura maior, né? Então, menos calor ou mais calor, menos frio ou mais frio. Previsão de temperaturas. Então, observe aí o gráfico. Observando o gráfico, responda: qual é o assunto ou o tema do gráfico? Então, temperaturas mínimas e máximas na cidade de Manaus, né? Tá lá no título do gráfico. Para que serve a legenda desse gráfico? Para diferenciar a temperatura mínima, né? Então, a legenda lá onde está o quadradinho azul e o quadradinho vermelho. De onde foram retirados os dados para a construção desse gráfico? Do site Clima Tempo. Em qual dia a temperatura foi de 24 graus? No dia 5 de julho, né? 5/7. Em qual dia a temperatura máxima foi de 33 graus? Dia 7/7. Em quais dias a temperatura máxima foi a menor? Então, dia 4 de julho e dia 5 de julho, a temperatura, né, de máxima foi a menor. E aqui, previsão da temperatura, né? Então, aqui você vai observar a previsão da temperatura da sua cidade, né? Você pode assistir no jornal, ou você pode pesquisar na internet, né? Ouvir na televisão, que sempre fala qual vai ser a temperatura. E aí você vai colocar aí, né, a cidade, então vai colocar o dia e qual foi a temperatura. Então, qual foi a mínima, qual foi a máxima, né? Então, durante 5 dias aí você vai
coletando as informações e colocando aí na sua tabela, né? E depois você vai escrever aqui a fonte. Ah, foi no jornal da TV, ou foi na internet, da onde que você retirou essa informação. Depois, com aquela informação da coluna, né, que você escreveu, primeiro você tem que fazer a coluna, a tabela. Você tem que colocar os dias e a temperatura. Aí depois você pode vir aqui e colocar, né, o primeiro dia e pintar aqui, escolher duas cores, igual no outro gráfico, que era azul e vermelho. Você pode escolher duas cores que você queira e você vai pintar aqui. Então, no primeiro dia era 10 graus, então pinta 10, linha dessa. E a temperatura máxima era 20, daí você pinta 20. Depois, no outro dia, a mínima era 15, pinta 15, a máxima era 22, pinta 22. Então, observe o exemplo anterior, né, lá da página 204, para que você consiga fazer esse gráfico, tá? Então, como eu falei, você tem que fazer a tabela para depois construir o gráfico. Resolvendo mais problemas. Carmen faz bombons recheados para vender. Os bombons da última encomenda foram divididos em 45 caixas com 24 bombons em cada uma delas. Quantos bombons Carmen fez? Então, aí você tem que fazer, né? 45 multiplicar 24 bombons por 45 caixas para você descobrir quantos bombons Carmen fez. Então, Carmen fez 1.080 bombons. Ruth comprou uma televisão para pagar em 12 prestações de 85, cada uma delas. Qual é o valor da televisão que ela comprou? Então, aqui também você tem que multiplicar 12 por 85. Então, veja aí, né? Ao primeiro, você vai multiplicar 24 por 45. E depois, na 2, você tem que multiplicar 12 por 85 para chegar nesse resultado de 1.020. Janice trabalha em uma fábrica de tecidos para cortinas. Calcule quantos metros de tecido havia em cada peça antes de ser cortada para a venda. De uma peça de tecido branco, foram feitos 12 cortes de tecido. Cada corte tinha 6 metros de comprimento e ainda sobraram 3 metros. Quantos metros de tecido tinha essa peça? Então, essa peça tinha 75 metros de tecidos. Letra B. De uma peça de tecido estampado, foram feitos 18 cortes de tecido. Cada corte tinha 9 metros de comprimento e sobraram 6 metros. Quantos metros de tecido tinha essa peça? Essa peça tinha 168 metros de tecidos. Letra A. O que indica o resultado? O resultado da multiplicação, 15 vezes 22, né? Então, observe aí, a Flávia é bibliotecária de uma escola, está fazendo um levantamento do número de livros da biblioteca. Observe as anotações que ela fez, né? Então, 15 caixas com 22 livros de aventura em cada uma. Então, a letra A indica o número de livros de aventura. São 330 livros de aventura, fazendo essa multiplicação, 15 vezes 22. Nessa situação, o que indica o resultado do seguinte cálculo? 15 vezes 22 mais 8 vezes 18 mais 12 vezes 25, né? Que são as informações que estão lá no problema. 8 caixas com 18 livros de ficção e 12 caixas com 25 livros de romance. Então, 774 é o número de livros que há na biblioteca. Tente resolver de cabeça os próximos problemas. Para uma corrida de bicicleta na cidade de Manaus, havia 480 ciclistas inscritos.
sendo a metade crianças. Quantos adultos participaram da corrida? Então, se o total era 480 e metade eram crianças, a outra metade eram adultos, 240, que é a metade de 480. Dos 4.800 livros de uma biblioteca, a metade é composta de livros de literatura infantil. Quantos livros não são de literatura infantil? Então, não são de literatura infantil 2.400 livros. Então, observe aqui e corrija as contas, né, as operações. Então, lá do problema 1, que foram divididos os bombons em 45 caixas com 24 cada. Então, você tinha que multiplicar. Então, 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4, 4, 16, com mais 2, 18. Depois, eu coloco 0, né, na casa da unidade, e vou fazer a multiplicação do 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. E aí, eu somo tudo, né, faço uma adição. Então, corrija aí as operações, a número 2, 12 vezes 85, depois a 3A, que era corte de tecido, né? Então, tinha 12 cortes, cada corte tinha 6 metros. Então, tinha 72 metros, mais 3 metros que sobraram, 75. E a letra B, 18 cortes de 9 metros cada, 162, mais 6. Que sobraram igual 168. Então, observe aí as operações, corrija direitinho. E depois que você terminou a sua aula de matemática, corrigiu tudo com atenção, você vai enviar a foto dessa página 206 para a professora. Não esqueça. Então, essa foi a nossa aula de matemática desta semana.